Eu tenho estado um pouco ausente nestes vídeos, porque estou trabalhando a fundo na reedição deste livro É o Caudilho, Leonel Brizola, que foi editado em 2008, ou seja, há quase 12 anos. E eu tenho um deadline, um prazo fatal até o dia 30 para entregar este trabalho. E por que eu estou em cima disso? Porque o Brizola faz muita falta a este país, não é? Quem se lembra do Brizola das escolas, do Brizola da soberania nacional, há de se lembrar que o Brasil com ele teria tido outro rumo. Mas o fato é que ele não está mais vivendo entre nós. No entanto, a sua memória ainda repercute, inclusive naqueles vídeos que estão aí espalhados pelo YouTube e que eu vou procurar condensá-los nesta edição aqui eletrônica que eu vou fazer desse livro, né? E que talvez esteja à disposição dos amigos a partir do dia 21 de junho. Mas eu ainda vou falar até o final deste vídeo sobre este trabalho que eu estou fazendo e, sobretudo, da importância do Leonel Brizola na vida brasileira. Mas voltemos ao dia a dia, ao ramerrão, né, da nossa política, no caso hoje política nacional. E não poderia deixar de falar da situação do ministro Henrique Mandetta. Ora, o Mandetta caiu na arapuca do Bolsonaro, foi se expor demais e acabou se insubordinando contra o seu próprio cargo, que é um cargo de confiança do presidente da República. E por isso ele teria perdido inclusive o apoio militar que teria, não é? Que, a meu ver, não é grandes coisas. Porque quem manda mesmo ali no palácio, inclusive nos militares, é o Bolsonaro, por incrível que pareça. Mas eu me referia à entrevista que o ministro deu ao Fantástico, dizendo que ele falava uma coisa e o presidente outra, e que era necessário ter uma uniformidade de linguagem. Aquilo, claro, era um carão do presidente da República, não é? E hoje ele não comparece àquela entrevista coletiva diária no Palácio do Planalto. Dizendo aqui esse material da revista Exame que Mandetta não comparece à entrevista coletiva, né? E a assessoria e auxiliares do ministro chegaram a garantir, durante o evento, que ele chegaria, o que não ocorreu. Está aqui outro ato também de insubordinação. Presidente nenhum, chefe nenhum de repartição, ou do que seja, admitiria que um funcionário, um subordinado, agisse dessa maneira. Então, dificilmente o Mandetta, por maior que seja o prestígio que tenha lhe dado a Globo, principalmente, dificilmente o Mandetta vai continuar no ministério. Ele mesmo vai se encarregar de, como ele disse anteriormente, esvaziar suas gavetas e se mandar. É algo, na realidade, a lamentar, porque o ministro estava se conduzindo muito bem administrativamente, não é? Ele realmente preparou o ministério para aquela onda, essa onda que permanece e promete ficar aí muito tempo, que é essa onda do coronavírus. Mas o ministro foi infeliz politicamente em confrontar-se com o presidente da República. Ele, infelizmente, ele foi tragado por aquela onda midiática. Eu insisto aqui muito nessa história de mídia, porque os políticos ficam doidos quando aparecem na Globo ou numa grande televisão. Porque parece aquelas mariposas em torno da luz, elas volteiam aquela luz e acabam morrendo. Que é o caso dos políticos, muitos deles, né? Quando não sabem utilizar
não é, a sua presença na mídia. Daí a essa minha observação de que o ministro não atuou bem politicamente, porque ele inclusive pode até ter razão nos seus pontos de vista e na sua determinação, na sua coragem pessoal, inclusive, de continuar naquela linha, ainda que discordando da linha do presidente da República. Como também o Bolsonaro pode ter razão, principalmente no apelo popular, não é? Que ele poderá ter se essa pandemia não for muito longe. Porque, na verdade, existe toda uma massa trabalhadora aí que está reprimida e, sobretudo, essa massa trabalhadora de populações pobres, que, inclusive, podem invadir as cidades, não é? Justamente porque estão famintos. De qualquer maneira, o lamentável aí é que essa questão do coronavírus tenha sido explorada, tenha sido potencializada, polarizada e politizada. Mas é isso que eu sempre falo. Em política você não foge disso e acaba tendo de arcar com as consequências de uma polarização desse nível. Porque eu me pergunto, o Mandetta, ele queria o quê? Um apoio da Globo, ele acha que iria sair um candidato imbatível para a presidência da República em 2022 apenas? Daqui 2 anos? Dificilmente, Mandetta. Vamos ver o que vai acontecer. O Mandetta saindo por moto próprio ou por decisão de uma canetada do Bolsonaro. O Ministério da Saúde vai ser conduzido por alguém de alto nível. Pode ser aquele Osmar Terra, aquele ex-ministro da Cidadania, que tem ultimamente se pronunciado sobre o problema. E pode até haver algum tipo de, digamos, de greve ou de demissão coletiva da equipe do Mandetta, mas dificilmente vai alterar o papel que o Ministério da Saúde tem em relação ao combate a esse tremendo vírus. Mas voltemos aqui ao meu livro, não é? É o Caudilho Leonel Brizola. É um livro aqui que eu editei, como disse, em 2008, não é? Ele tem 544 páginas e eu devo ter escrito mais umas 90 a 100 páginas justamente para atualizar o pensamento e a memória do Brizola, o que ele deixou em termos de educação, em termos de defesa do país, em termos de economia, de administração, da modernização da administração pública. E o Brizola, como se sabe, ele está fazendo, em 2022, 100 anos de nascimento. Então esse livro já é a antecipação para as comemorações do centenário de vida de Brizola. Bom, eu tenho aqui um outro livro também, que aparentemente não tem nada a ver com isso, mas aqui é Robert Kennedy, o irmão do presidente Kennedy, e seus tempos, e sua época, né, em inglês, Robert Kennedy and His Times, de um autor americano, um famoso historiador, que se chama Arthur M. Schlesinger Jr., e ele conta aqui, lá pelas tantas, deixa eu ver aqui, página 625, ele conta como é que o Robert Kennedy veio aqui no Brasil pressionar o governo João Goulart. Olha, esse livro é de 1978, e o fato, essa pressão que ele veio fazer aqui, foi em 1962, quando ele chegou de repente no Palácio do Planalto, exigiu falar com o presidente da República e disse que o governo estava cheio de comunistas e que o presidente da República, o João Goulart, não deveria adotar nenhuma política
externa independente. Deveria seguir as orientações de Washington, dos Estados Unidos, para excluir Cuba definitivamente da Organização dos Estados Americanos, como acabou acontecendo, né? Depois da queda do Goulart com o golpe militar de 1964. Então tem muitas histórias, não é? Que eu, com o tempo, que eu fui reunindo, e também outras entrevistas que eu andei fazendo. Por exemplo, com o ex-presidente Fernando Collor, que, juntamente com o Brizola, tentou federalizar o ensino fundamental e, sobretudo, o ensino integral, trazendo para a alçada federal os CIEPs do Brizola, as escolas integrais, não é? Com 4 ou 5 refeições por dia, e onde os alunos, principalmente os alunos pobres, era a prioridade porque os meninos estavam indo para as ruas e promovendo, inclusive, a violência, porque cresciam nas ruas, né, e se transformavam inevitavelmente em bandidos. E essa federalização das escolas integrais foi tentada com um projeto chamado SIACS, que foram inclusive inaugurados aqui em Brasília e vários estados. Foram quase 300 ou 400 SIACs aí espalhados pelo Brasil inteiro. Mas houve um tal denuncismo que acabou acarretando a queda, primeiro do ministro da Saúde e da Criança, o Alcenir Guerra, que fazia o entendimento do Collor com o Brizola, e depois com o próprio presidente da República, que sofreu o impeachment no meio de seu mandato, em 1992. Mas é isso, é o Brasil. O Brasil que precisa de memória. O Brasil que precisa de uma análise mais atual de seus homens e de suas obras, sobretudo essas obras educacionais, hoje tão degradadas no temário nacional e também internacional.